da primeira Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do nosso querido Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Que todos os integrantes da Câmara, no modo presencial, vou citá-los aqui pelo nome completo uma única vez, colegas, para depois chamá-los, se Vossas Excelências permitirem, pelo nome de guerra, a fim de que a gente otimize um pouquinho os trabalhos. Mas na ordem decrescente de antiguidade, nosso decano, Bador Emanuel Leite Albuquerque, na sequência, Francisco Mauro Ferreira Liberato, após o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, em seguida, o desembargador Carlos Augusto Gomes Correia e a nossa querida Maria Regina Oliveira Câmara. Cumprimento também a nossa também querida Procuradora de Justiça, doutora Luzanira Formiga, nossa eminente defensora pública, doutora Lisiane Gonçalves, que nos acompanha e participa da sessão pelo modo virtual. Cumprimento mais uma vez os eminentes advogados, as eminentes advogadas, desculpe pelo espaço, é reduzido, não há cadeira para todos, mas há uma expectativa de Bador Regina Câmara de que a gente possa iniciar o retorno para a nossa sede principal, né? A nossa sede. Final de novembro para começo de dezembro, né? Vamos torcer que se concretize isso, né? Debaixo do patrocínio. Verdade. Né? Teremos lógico, um espaço melhor, adequado, conveniente para a realização das sessões e todos os atos, tanto jurisdicionais como administrativos, que competem ao nosso Tribunal de Justiça. Cumprimento a nossa distinta assessoria, secretaria, nosso policial militar, que está ali atrás, bem, ali, está certo, porque é muita gente. Colegas, temos a apreciação da ata da sessão anterior, ou seja, do dia 28 de agosto de 2024. Podemos aprová-la? Pela aprovação. Então, a ata aprovada nos termos em que confeccionada. Também temos vários feitos retirados de mesa e alguns de pauta. Eu não vou fazer a discriminação dos mesmos agora, deixarei para o final da sessão, que não há nenhum prejuízo, mesmo porque também essa relação consta ali, né, Jennifer, já? Essa relação já consta aí na bancada dos eminentes advogados e advogadas. Vossas Excelências podem consultar os feitos, né, que foram até o presente momento e tirado de mesa e pauta. Ao final, eu faço uma referência rápida sobre os mesmos. Temos aqui, na sequência aqui do nosso roteiro, pedido apenas de preferência na ordem, sem sustentação oral, eu vou anunciar o resultado do julgamento, que já se encontra unânime. É o número 162, colegas, aqui do nosso organograma, e número é SAG 062-3084, 02-2024-806-0000, um agravo instrumento de Mucambo, agravante Otocha, Engenharia Limitada e microempresa, e agravado Paulo Robson, parente e Linhares, relatoria de Bador José Ricardo. O resultado do julgamento é o seguinte: o agravo instrumento foi conhecido e não provido. Decisão unânime, o julgamento está encerrado. Bador Manuel, Vossa Excelência, constatou? 301. Isso. Passando aqui para os feitos, que são muitos, temos que ter paciência, porque são muitas sustentações orais hoje, acho que 40.
E foram, eu contei aqui rapidamente, 40, né? E alguns com ambos os litigantes requerendo. Então, vamos aqui por partes. A primeira delas é o agravo interno cível, Fortaleza, agravante L do C, FR, PM, G do CO. Gravado Unimed de Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada. Relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque, nosso decano, é o número 305, e é SAGE 015 80 98 82 2016 806 0001/50.002. Requeriu citação oral o agravante através do doutor Emanuel Hermeson. Já se encontra ali. Boa tarde, doutor Emanuel Hermeson. Podemos prosseguir, doutor Emanuel? Ou você está examinando? Passar a palavra a Vossa Excelência, doutor Emanuel. Eu já cientifico aqui os litigantes e aos eminentes advogados que o agravo instrumento de Fortaleza 063 40 41 96 2023 806 0000, agravantes Pedro Antônio Brito Sobral e Maria das Graças Oliveira Sobral, agravado Francisco Moraes Pinheiro, e relatoria do nosso eminente desembargador Emanuel, foi retirado de pauta. Portanto, evidentemente, o julgamento fica prejudicado para hoje, cientes os eminentes advogados, porventura aqui presentes, e os litigantes. O advogado doutor Eduardo Sobral Monte Silva. Você está com a palavra, se quiser dialogar com o eminente advogado. Você quer? Só. Está com a palavra, advogado, se quiser. Tirar de pauta. Sim, tirar de pauta. Requerimento do eminente relator. Você não queria dar a justificativa, é isso, advogado? Desculpa a intromissão. Deixa eu ver. Então, não retiro de pauta, é isso? Tá, sem problema. É o 311. Eu indaguei a Vossa Excelência porque no sistema do voto provisório ele não se encontra. Pois é, era para estar aqui. 311, sim. Deixa eu ver o número aqui, 4196. Então, acabei não colocando. Deixa eu ver aqui na... É porque tinha ficado da vez passada. Né? Aí ele não sai, entendeu? Peraí. Entendeu? 41... Desconsidere. Desconsidere. 4196, é? 4196, isso. Não consta aqui em aprovar, nem está aí. Eu vou procurar ver o que aconteceu. De qualquer forma, fica tirado de pauta. Então, viu? Confirmado. Feito retirado de pauta. Boa tarde, doutor. Doutor Emanuel, Vossa Excelência, por favor, pode fazer uso da veste da lá? Está aqui à direita do senhor. Isso.
305. Retornamos para o 305, certo? Perfeito. De relatoria de Vossa Excelência. Perfeito. Doutor Emanuel, Vossa Excelência pode passar direto para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Posso. Ou insiste? Não, é um direito que Vossa Excelência tem de ouvir a leitura do relatório. Estou indagando, otimizo o nosso trabalho, mas se Vossa Excelência insistir, querer ratificar a leitura, não tem nenhum problema. Otimiza em prol da coletividade, senhor. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura. Tá, a secretaria anota, eu passo a palavra, eu agradeço. E Vossa Excelência dispõe de um prazo de até 15 minutos. Excelências, boa tarde a todos. Falo em nome do recorrente, senhor Lucas do Carmo Fonseca, que é portador de diversas enfermidades. Dentre elas, duas aqui eu destaco. A primeira delas, uma paralisia cerebral. E uma segunda é um quadro de grave atraso global de desenvolvimento motor. Essas duas, dentre as outras enfermidades, constam em 2 relatórios nos autos. O primeiro deles de folhas 33 e 32 do presentes autos e a folha 52 dos autos principais. Esses autos relatam, dentre o mais, a série de enfermidades que o meu cliente possui, a série de terapias que ele necessita e uma série de profissionais de saúde do qual ele também precisa para poder sobreviver. Meu cliente, numa apertada síntese, não sobrevive. Ele vegeta, né? Desde que nasceu, ele é prostrado numa cama, não se locomove por vontade própria, né? Apenas com o auxílio de uma terceira pessoa, não consegue deglutir nada, nenhuma necessidade fisiológica faz se não tiver uma intervenção de uma terceira pessoa. Fica restrito ao leito por todo o tempo de vida e de lá só sai para uma cadeira de rodas e vice-versa. Então, ele precisa de toda essa equipe multidisciplinar que consta nesses 2 relatórios e também de um profissional ou técnico de enfermagem ou de auxiliar, né? Que conforme consta nesse documento relatado pelo médico, a necessidade é diuturna, às 24 horas do dia, os 7 dias por semana. Feito esse breve relato fático, passo aqui às questões de exame de mérito, já que no meu recurso apresentam 2 questões processuais que, para não alongar os trabalhos de todos aqui, vou declinar de suscitá-las no presente momento. Para a questão de mérito, eu trago aqui 3 julgados que, à semelhança do meu cliente, impõem a necessidade de que haja essa cobertura multidisciplinar de equipe de profissionais de saúde, de terapias e de concessão medicamentosa. Certo? O primeiro deles, da lavra do João Otávio de Noronha, do STJ, agora de agosto de 2024, dispõe no seguinte sentido, abre aspas, transtorno global de desenvolvimento, tratamento multidisciplinar, negativa de cobertura, abusividade. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de transtornos globais de desenvolvimento pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde, assistente com a família do paciente, como mais adequado ao caso concreto. O segundo caso também é da lavra do STJ, do ministro Marco Aurélio Belize, e também é de agosto de 2024. Também dispõe no mesmo sentido de que, abre aspas, após o julgamento realizado pela segunda sessão, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. Fecha aspas. Trago ainda também um terceiro precedente da lavra do desembargador Mauro Liberato, qual na grave de instrumento 062-1363, dígito 15/2024, dispôs no seguinte sentido. Parte autora, submetida a tratamento multidisciplinar pelo programa Unimed lá, perfil que indica a necessidade de internação domiciliar, técnico de enfermagem 24 horas, obrigatoriedade do custeio, fecho aspas aqui. Ressaltado esses 3 julgados do STJ
e da lavra do eminente desembargador, presidente, trago aqui duas situações em concreto que meu cliente teve de grave risco de vida, né? Além das outras que constam documentadas no processo, além dessas duas. A primeira delas é a de folhas 371 a 378, no qual meu cliente teve uma sobrecarga cardíaca de 182 BPMs, né? Para os senhores terem uma ideia de quão absurda a questão dos batimentos, nós aqui em estado de vigília como estamos a mais ou menos 60, 80 BPMs. Ele chegou a alcançar aí em picos de 3 vezes mais do que essa questão cardíaca normal, né? O segundo evento qual ele teve foi o extremo oposto. Na folha 564, 567, ele teve uma parada cardíaca e teve que ser removido para a UTI da Unimed sob o risco do perecimento da própria vida, né? Esses dois episódios, eles se deram no turno da noite, o que demonstra a necessidade de que o meu cliente precisa permanentemente desses cuidados, manhã, tarde, noite e madrugada, não só pelo estado delicado que ele possui, mas pelo agravamento, né, que não tem hora para acontecer. O meu cliente não fica doente em horário comercial, ou a depender de uma estação determinada do ano. Ele é permanentemente doente, não é um estado transitório. Desde que ele nasceu, ele é enfermo. É forte nessas razões, excelências, que eu rogo o provimento do meu recurso, para que seja mantida a tutela que foi concedida nele, ou, caso vossas excelências não se convençam, que seja pedido vistos para melhor exame da matéria. Agradeço a todos. Uma ótima tarde. Pois não, doutor Emanuel, passa a palavra ao também Emanuel, embargador, querido. Tudo Emanuel. Emanuel Leite Albuquerque. Emanuel, Exato. também com o Um U que consta. É. Dois M's, Dois né? M's. Vossa Excelência é só com M. O dele é mais importante. Emanuel, Vossa Excelência está com a palavra para proferir o voto. Então, pois não, senhor presidente, cumprimento o nobre advogado, doutor Emanuel, por sua sustentação oral. Essa matéria é uma matéria já bem conhecida aqui da Câmara, presidente. Eu estou negando aqui, procurando ser abreviando, né, para ser bem objetivo, estou negando os dois métodos aqui, TeraSuite e Bobat, né? E aí tem recusa justificada, auxiliar técnico firmar 24 horas, eu estou concedendo, até diante, na verdade, do quadro que desse, diria CEO, né? É um rapaz ainda novo, né? Realmente ele vive prostrado em cima de uma cama mesmo. E estou negando aqui esse fármaco risperidona, né, porque é de uso domiciliar, ausência de dever de cobertura, terapia ocupacional também, inclusive estou falando que já é jurisprudência da Câmara, né? E a fonoaudiologia, cobertura mantida, e, enfim, senhor presidente, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão monocrática e reformada em parte. Assim como o voto, senhor presidente. Pois não, embargador Emanuel, o cumprimento. Doutor Emanuel Emerson, mais uma vez, parabéns pela sustentação oral. De fato, como disse o eminente relator, embargador Emanuel, nosso decano, essa é uma matéria muito recorrente. Nós temos jurisprudência de embargador Carlos sedimentada, muito sedimentada mesmo, que esses métodos TeraSuite, Bobat e vários outros, em que pese os requerimentos incisivos dos litigantes, mas são métodos que, de acordo com a nossa jurisprudência, inclusive dos tribunais do STJ, eles são métodos que não têm eficácia científica comprovada em linguagem mais simples e direta de Barra do Zé Ricardo, que esses métodos são mais eficientes que os métodos tradicionais, não é? Que são postos à disposição dos usuários dos planos de saúde. Não é? Eles não constam no rol da ANS, esses métodos, no caso aqui o TeraSuite e o Bobat, e não está naquela seção, né, de Barra do Zé Ricardo, de que havia necessidade de uma nota técnica, por exemplo,
favorável, que não se encontra nota técnica nem do nosso tribunal, nem nos demais tribunais do país, e nem muito menos do CNJ nesse sentido. Daí porque, corretamente, o eminente relator realizou a exclusão desses métodos. No passado, não muito longe, nós concederíamos. Né? Nós fizemos digamos assim, um refinamento, né? Aí, um rejulgamento de algumas matérias. E veio a exigência na saúde suplementar, houve a mudança mostrando a eficácia da legislação. Se não está no rol, ele tem que estar naquelas exceções, né? Uma nota técnica, Conitec ou de organismo internacional, que aqui nós não temos nenhuma dessas exceções. O auxiliar técnico, técnico de enfermagem, há várias denominações para esse tipo de trabalho profissional, porque de fato é um paciente que requer maiores cuidados. O eminente relator também corretamente está fornecendo, né? Inclusive aqui nesse tocante está reformando a decisão unipessoal de Sua Excelência de Desembargador Emanuel. E com relação ao fármaco, realmente aqui, pelo entendimento da nossa Câmara, é um medicamento de uso domiciliar, onde há uma exclusão contratual específica, né? Portanto, o plano de saúde não tem a obrigação de fornecer. Se não tem, por força do negócio jurídico que foi entabulado, o judiciário não pode aqui se imiscuir para determinar. Então, em resumo, eu, como já disse, acompanho o voto do eminente relator, porque está em correta consonância, mantendo aqui, desembargador Emanuel, firme, uniforme, coerente, né, a nossa jurisprudência da nossa Câmara, que, aliás, como eu já disse, já está aqui também em consonância com a do STJ. Desembargador Zé Ricardo, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu renovo meus cumprimentos a todos e a todas, em especial ao nobre Causídio, mas também acompanho o voto do eminente relator, como Vossa Excelência bem disse, está em completa sintonia com a jurisprudência firme, remansosa e sedimentada desta Câmara. É o voto, senhor presidente. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento, agravo interno civil conhecido e parcialmente provido. Os termos do voto do eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Senhor presidente, foi até bom que Vossa Excelência tenha feito esses destaques, certo? Mas eu acabei deixando de fazer questão de otimizar. Vossa Excelência falou que tem muitas sustentações orais, eu vi que foto assim, mas é matéria já bem conhecida, bem batida mesmo. Questão... Pois não. É só esclarecer. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto. O voto tem 27 laudas, né? Infelizmente, nós não temos tempo, né? Claro. Eu vi que Vossa Excelência apreciou ponto beteraço de bobá, medicamento que, não é? Técnico de enfermagem, discorrendo e trazendo. Eu parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Então, como eu disse, agravo interno civil conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do imediato relator, desembargador Emanuel. Agora eu vou reduzir aqui o nome dos colegas e a decisão é consensual. O julgamento está encerrado. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Emanuel. Agradeço, ótima tarde a todos. De Emanuel para Emanuel, desembargador Emanuel, né? O resultado foi muito bom para o cliente. Muito bem. Então, colegas, o 311, que é o agravo de Fortaleza 0634041, 96-2023-806-0000, agravantes Pedro Antônio Brito Sobral. E outra, agravado Francisco Moraes Pinheiro, relator de Barra do Manuel, foi retirado de pauta como requerido por Vossa Excelência, que é aquele nosso diálogo anterior. Eu vou dar preferência ao número 6, o advogado é idoso, requereu. Então, chama julgamento do agravo interno civil de Fortaleza. Agravante Carlos Augusto Ferreira Esteves, gravados José Joaquim Quitério da Costa e Maria Emanuela Jeremias de Souza Costa,
Relatoria de Barrador Emanuel. Pode mandar Vossa Excelência hoje, mais uma vez, campeão da sustentações orais. Né? A bola só corre, só vai para os craques, Barrador José Ricardo. Não é? Como vai? Bem, Excelência. Bem, seja bem-vindo. Obrigado. Então, 6, Barrador Emanuel. Número é SAG, é 01322. Não, um momentinho. 01-32-478-05-2015-806-0001/50.000. Requererão sustentação 6. Oral os agravados, através do Dr. Luiz Otávio Brígido Memória. Né? Dr. Luiz Otávio, boa tarde, como vai, Vossa Excelência? Boa tarde, tudo bem? como vai, Excelência? Bem? Seja bem-vindo à obrigado. nossa estimada, querida, diletíssima, né? Primeira Câmara de Direito Privado. Barrador Manuel, conhecido e não provido, né? Vamos conferir aqui. Gravados. 6. Quando é um número só, ele não pega, mas vamos para aquele número. 01. São muitos hoje, né? 01-32. Só um momentinho, Luiz Otávio. 01-32-478. 478. Conhecido e não provido. Está unânime já. Vossa Excelência quer dialogar ou posso conseguir? Pode dialogar. Doutor Luiz Otávio, boa tarde mais uma vez. Vossa Excelência sabe que a gente utiliza o sistema do voto provisório. Sim, pois não. Os colegas inserem a proposta de voto, né, com antecedência, a fim de que os demais membros da turma julgadora, no caso, o Barrador Manuel relator, eu, na sequência, e após o Barrador José Ricardo. A proposta de voto do Barrador Manuel já se encontra com votação unânime, sem discrepância de votos, no sentido de desprover totalmente o agravo interno civil. Portanto, o resultado do julgamento favorece aos constituintes de Vossa Excelência. Eu indago se Vossa Excelência, já na segunda pergunta, declina da sustentação oral. Declina e agradeço. Declino, agradeço, desejo muita saúde e felicidades a todos. Prazer revê-los e felicidades. Tá bom. Então, anuncio o resultado do julgamento, agravo interno civil conhecido e não provido. Decisão consensual. Então, voltando para a sequência 3/20. Então, chama a julgamento a apelação civil de Fortaleza, 0203-492-39-2021-806-0001. É o 3/20. Quem é apelante é apelado Bonavides Braga Mota Alencar Advogados Associados. Apelante apelado Cooperativo de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar Limitada. COAP. COAP-H. Relatoria de Barrador Carlos Augusto. Tanto apelante, que é apelado Bonavides, quanto a cooperativa requereram sustentação oral. Bonavides, através do doutor Sérgio Bruno. Vossa Excelência? E aí, a cooperativa através da doutora Tatiana, que já se encontra ali, presente. Doutor Sérgio, doutora Tatiana, a pergunta vai a ambos. Para ambos, se dispensa a leitura do relatório. Então, dispensada a leitura do relatório, eu passo a palavra na sequência ao doutor Sérgio. Excelência, só uma questão de ordem, eu penso que, por disposição regimental, falaria primeiro a doutora, que na origem é autora da doutor, ação. Que não tem nenhum problema na ordem, tanto Vossa Excelência é apelante como é apelado. Exato. Então, não vejo nenhum problema. Eu acho que é porque o regimento dispõe que, no caso seria o apelante, mas como Vossa Excelência é apelante e apelado, isso é o... Mas seria o autor da ação na origem. Vossa Excelência está com a palavra. Tá bom? Que não há nenhum problema no meu entendimento da Câmara, que é muito sedimentado. Sendo apelante e apelado, Vossa Excelência pode perfeitamente começar.
Excelência pode... Mas o tempo você só vai começar quando Vossa Excelência estiver pronto. Perfeito. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminentes desembargadores, integrantes desta ilustrada primeira Câmara de Direito Privado, eminente procuradora de Justiça, eminentes colegas advogados presentes nesta sessão ou que acompanham por videoconferência, serventuários da Justiça. A matéria que se coloca aqui em julgamento, excelências, é de fácil compreensão e assimilação. Trata-se na origem de uma execução de um contrato de honorários advocatícios, promovida pela BBMA, Advogados, Sociedade de Advogados, que aqui represento, contra a cooperativa, a COAP, e diz respeito a uma previsão contratual explícita, cristalina e líquida de incidência de honorários de êxito, desembargador Mauro, de 19% sobre o montante de economias propiciadas à cooperativa, a cliente do escritório, em função de uma consultoria tributária e um planejamento tributário prestados pelo escritório aqui apelante. A prestação de serviços é incontroversa, tendo sido reconhecida pelo próprio juízo apelado, explicitamente, e não negada pela própria cooperativa apelada. Na origem, a sentença foi no sentido da procedência dos embargos da execução, no caso com extinção da execução, sob o argumento de que o título não seria líquido, não haveria liquidez do título. Pois bem, a matéria que se coloca aqui em julgamento, desembargadores, mais que uma disputa individual aqui entre duas partes, é a expectativa mínima de segurança jurídica que se espera aqui no cumprimento de um contrato e da boa-fé contratual também. E vejam, vossas excelências, o que aconteceu aqui nessa situação concreta. Foi prestada um planejamento tributário que diz respeito à não incidência de PIS e COFINS sobre atos cooperados da cooperativa, que representa um montante substancial das entradas financeiras da cooperativa, economias geradas de janeiro de 2019 a maio de 2020, cooperativa que até então vinha pagando esses dois tributos sobre atos cooperados, deixou de pagá-los em função do planejamento prestado, o que gerou uma economia substancial para a cooperativa. Isso não se questiona, o juízo apelado diz isso explicitamente na sentença, que não tem a menor dúvida de que os serviços foram prestados. Existe um contrato de honorários, com força executiva, não se questiona também a força executiva aqui do contrato, que estabelece 19% a incidência de honorários advocatícios no montante líquido de 19% sobre as economias propiciadas. Então, trata-se aqui de um cálculo direto, de um cálculo absolutamente direto, sobre o montante das economias prestadas. Mas não é só. E aí vem a questão. E quem fez esse cálculo aqui, em concreto? O diretor financeiro da cooperativa, que é o atual presidente da cooperativa, na época diretor financeiro, a pessoa que, portanto, tinha atribuição no âmbito da empresa de fazer os devidos cálculos. E fez os devidos cálculos numa planilha absolutamente didática. A planilha que está nos autos foi objeto de ata notarial, absolutamente didática até a planilha. Chama a atenção pelo seu caráter didático. Que discrimina mês a mês quais foram as entradas financeiras no âmbito da cooperativa, discrimina quando incidia o PIS e o COFINS, quando a cooperativa estava pagando, quanto é que pagava, discrimina qual foi a economia gerada em função do planejamento tributário,
tem o cálculo aqui estabelecendo a incidência do percentual de 19%. Exatamente o percentual contratual. Para que vossas excelências tenham uma ideia, pegando só um mês aqui da planilha, que a planilha tem a discriminação aqui de mês a mês, pegando um mês aqui, o que há entradas financeiras totais, 18 milhões e 390. Vem aqui o que diz ato cooperado, 14.700. Qual é o valor devido integral de PIS e COFINS, quando isso era pago pela cooperativa até o planejamento, 671 mil. Qual foi o valor que ficou para pagar depois do planejamento, 134 mil. Qual foi a economia gerada em função do planejamento, 536 mil. Qual foi, está aqui o termo da planilha, percentual da assessoria prestada, 19%, exatamente como está no contrato. 102 mil e tanto. E aí vem o saldo para a Coap aqui. Foi muito bem. Essa planilha que, dessa forma, com essas informações, contém aí todos os meses da economia gerada, foi enviada pelo diretor financeiro para o escritório, com o nome lá de Solução BBMA. O nome do arquivo era esse, Simulação Solução BBMA. Simulação, um termo comum que se utiliza quando se vai fazer cálculo, por exemplo, de financiamento. Você vai tomar o financiamento, tem lá o planilha, que é a simulação, que é usado como base da definição das parcelas do financiamento, por exemplo. Né? Aqui foi enviado pelo senhor diretor financeiro, isso tudo notariado, uma planilha com a discriminação exata do cálculo da incidência dos 19% previstos no contrato, o mesmo percentual sobre o que a cooperativa economizou mês a mês. O que é que a cooperativa está dizendo aqui? Para negar liquidez a esse título. Dizendo que um funcionário que eles, quando se coloca lá diretor financeiro, ele diz, não, é um funcionário da empresa que, conforme o estatuto social da empresa, não tem poderes para assumir débitos. Ora, desembargador, não é disso que se está falando aqui, de assumir débito. Isso não é instrumento de assunção de dívida aqui, não. O que constitui o débito executado é o contrato. O contrato firmado entre a cooperativa e a sociedade de advogados. Isso é que está constituindo o débito. Nem é que se cogitar uma premissa absolutamente irrelevante para o julgamento se o funcionário tem poder para assumir débitos. O que o funcionário está fazendo, pela função que exercia de diretor financeiro, coordenador financeiro, era a liquidação. Quem é que ia fazer a liquidação no âmbito da cooperativa, se não fosse o seu diretor financeiro? Ou quem é que ia aprovar uma eventual liquidação, um eventual cálculo feito por parte lá do escritório? O diretor financeiro. Não há dúvida de que esse cidadão exercia ali na cooperativa a função de diretor financeiro, inclusive é o atual presidente da cooperativa. Não há a menor dúvida em relação a isso. Isso nem é questionado pela cooperativa aqui. Né? O vínculo. Então, se isso aqui não for a liquidação do título, o que é que se vai requerer mais? Não foi o escritório que mandou um cálculo para a cooperativa aprovar, não. Foi o próprio diretor financeiro da cooperativa quem fez o cálculo e mandou para o escritório. Quer dizer, nós estamos discutindo aqui, senhores desembargadores, para além do conflito individual aqui das partes, qual é a expectativa de segurança jurídica que o judiciário vai dar num contrato que é execuível, assinado por duas testemunhas, cuja plena certeza e exigibilidade não há qualquer dúvida, e a liquidação feita pela própria parte executada por meio do seu diretor financeiro. Aí vejam, o tipo de argumentação, com todo respeito, que consta nos embargos à execução, gira nesse sentido. O funcionário da empresa não tem poderes para assumir débito. Não é isso que está sendo discutido aqui, não. O débito está constituído pelo contrato. Isso nem está questionado pela cooperativa.
O juiz apelado reconheceu a prestação de serviço, que não foi negada pela própria cooperativa. Diz aqui a cooperativa na origem embargante, aqui apelada, tal documento pode até mesmo ser encarado por este juiz como mero esboço, para fins de análise de viabilidade de alguma medida administrativa e ou judicial, que não foi comprovada nem mesmo por uma folha de papel. É assim que está. Em análise estrita, é impossível ainda definir com a necessária certeza, frisa, se a intitulação assessoria 19% faz menção ao crédito passivo de recebimento pelo escritório de advocacia BMA. Quer dizer, chega a ser complicado aqui trazer um argumento desse para o judiciário aqui, né? Numa situação dessa. A assessoria 19% está notariado que foi o diretor financeiro quem enviou por WhatsApp a planilha, por e-mail, enviado a planilha para o escritório, fazendo referência a um percentual de 19% que está escrito num contrato mantido entre a cooperativa e o escritório. E aí, o tipo de argumento que a cooperativa traz aqui é que não tem certeza de se isso aí se referia ao escritório. Pelo amor de Deus. Por favor. Nós temos aqui uma liquidação de título feita por um diretor financeiro da cooperativa. Não há a menor dúvida em relação a isso. Não há a menor dúvida em relação a isso. A cooperativa, portanto, foi quem fez a liquidação do título em absoluta correspondência com o que está no contrato, com um percentual até inusual, incomum, de 19%. Manda para a sociedade de advogado, o seu diretor financeiro. Aí vem aqui dizer que não dá para saber se essa planilha diz respeito ao contrato firmado com o escritório. Ora, o ponto aqui, reconhecida como está reconhecida pelo próprio juiz apelado, a efetiva prestação do serviço, ou seja, não há dúvida de que depois do planejamento tributário, a cooperativa deixou orientada juridicamente de pagar os tributos, porque não eram devidos. Isso gerou economias substanciais para a cooperativa e, conforme o contrato, incide o percentual de 19% sobre essas economias. Tudo isso vem dizendo na planilha didática, que o diretor diz o que era antes e o que ficou depois. Qual foi o montante da economia gerada mês a mês? Qual foi o cálculo de 19% sobre essa economia? Não há dúvida sobre o vínculo desse cidadão, que é o atual presidente, com a cooperativa na época, exercendo a função de diretor financeiro. Coisa que, aliás, era anunciado no site da cooperativa também, para além dos outros pontos. Era anunciada pelo próprio diretor financeiro no seu perfil de LinkedIn, por exemplo, para além dos outros pontos, de que exercia essa função de diretor, coordenador financeiro no âmbito da cooperativa. Não é ele que tinha assumido o débito foi constituído pelo contrato, ele só fez liquidar, conforme era a sua função. Mas não foi nem porque aprovou o cálculo mandado, não. Ele foi quem fez o cálculo. Então, qual é a dúvida que se tem aqui? Se isso não for liquidez de um título judicial, eu não sei, honestamente, o que mais pode vir aqui aparecer como liquidação de título. Aí é melhor negar a força executiva do contrato de advocacia e dizer que não. No caso desse aqui, está liquidado, tem um cálculo feito, nós temos que ir para o processo de conhecimento para poder discutir essas questões. Quer dizer, não vai ter expectativa nenhuma. E tem um ponto final aqui, para finalizar aqui minha intervenção, senhores desembargadores, que vejam só, e aí para a questão da boa-fé contratual, quando o presidente da cooperativa tomou conhecimento da liquidação, quando ele recebeu, ou seja, ele sabia da existência do débito. Quando ele viu quanto é que ele tinha que pagar pela planilha lá apresentada, o que ele fez? No dia seguinte, recebeu no dia 9 de julho, no dia seguinte, rescindiu o contrato, para não pagar os honorários. Rescindiu o contrato, de forma imotivada. Então, quer dizer, é explícita a intenção de frustrar o pagamento do tributo, mesmo havendo reconhecimento explícito da incidência e da liquidação feita pelo diretor financeiro da cooperativa.
Com essas razões, senhores embargadores, e pedindo venha a Vossas Excelências pelo tempo aqui utilizado, pede-se que o embargante o provimento do recurso da apelação para reverter a decisão que extinguiu a execução e dar regular prosseguimento à execução na origem, de maneira que sejam apreciados os pedidos ali formulados. Agradeço a Vossas Excelências a oportunidade da intervenção e cumprimento também a eminente colega da parte adversa, a quem eu passo aqui a beca agora. Você não está com a palavra, doutora Pronto, Tatiana perdão. Borges. Primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos eminentes componentes dessa colegiada Câmara, membro da Defensoria Pública, membro do Ministério Público, servidores e demais colegas, especialmente meu colega que sustentou previamente a mim. Prezados, como o colega já fez um sucinto do caso, vou me focar realmente no meu recurso do meu cliente. Prezados, inicialmente um contraponto ao que foi indicado pelo colega, na realidade, já na primeira preliminar do nosso recurso, é justamente contrapondo a questão indicada em sentença sobre o risco da sucumbência jurídica, tendo em vista que a magistrada, por mais que tenha reconhecido a iliquidez do valor executado, ela indicou em um trecho convicção quanto à efetiva prestação do serviço profissional, motivo pelo qual, em sede de preliminar, já foi aventada impugnação ao trecho, tendo em vista que ele poderia, vindo a sentença transitar em julgado sem essa modificação, realmente a se perfectibilizar o entendimento retroelencado. Excelências, por mais que tenham sido indicados diversos pontos anteriormente, gostaria de realmente contrapô-los no presente sentido. Inicialmente, a ata notarial indicada, Vossas Excelências podem conferi-la, as folhas 238, 240 dos autos, e existe um destaque que é elemental nesse caso. O próprio servidor que lavrou a ata notarial, as folhas 239 dos autos, fez constar que, por solicitação do solicitante, deixou de constar diversos pontos da conversa, áudios que estavam da tratativa, mensagens da tratativa. Então, existem diversos pontos dessa ata notarial que foram ocultados. Por quê? Não sabemos. Além disso, Excelências, é necessário destacar que um dos documentos apresentados pela parte recorrida, as folhas 72 e 73, se trata de e-mail que sequer tem resposta da hora recorrente recorrida sobre o entendimento que ele tem dos valores indicados. Além disso, essa planilha de cálculo é um documento unilateral. Ela é apenas uma mera simulação de valores que não cita qualquer documento contábil, documento elementar, a fim de realmente atestar o valor a qual se chega aquele montante. Então, Excelências, partindo do princípio que estamos diante de um recurso de apelação, de uma ação de execução que detém limites previstos em lei, de que a dívida tem que ser líquida, certa e exigível, a própria sentença já indicou a sua iliquidez. E a exigibilidade não se verifica nos autos, tendo em vista que o contrato estipula um percentual sobre um valor que ainda será auferido, um valor que não é documentalmente comprovado ao qual se chegou. Então, Excelências, de forma inicial, verifica-se que a sentença ainda carece de reforma ao ter reconhecido um ponto, sendo que o título como um todo não possui exigibilidade a qual a lei determina.
Além disso, excelências, também ouvidou-se que, ao longo do processo, principalmente nos embargos à execução apresentados, foi demonstrada pela parte embargante, atual recorrente e recorrida, que ocorreu, além dos serviços prestados pelo escritório, uma reorganização contábil da empresa, feito por uma outra empresa de assessoria contábil e que também prestava orientação tributária. Ou seja, existia uma outra empresa que também atuou na matéria elencada pelo escritório, a qual também afetou de forma favorável a parte tributária da empresa recorrente. E, excelências, dada essa situação, verifica-se que o ponto que foi deferido em sede pelo juiz ACO, referente à gratificação anual, deve ser reformado a fim de ser excluído, principalmente sobre o ponto em que a cláusula é clara ao determinar que o pagamento se dará de forma anual e integral, ou seja, precisaria vir a transcorrer aqueles 12 meses para a fim de se perfectibilizar o valor. Ou seja, o contrato encerrado antes desse período não cabe efetivamente a gratificação deferida. Com isso, excelências, eu gostaria de dar um destaque na cláusula 3.4, se me permitem. Só um minuto. Pronto. Além dos honorários advocatícios, mencionados no subitem 3.1, será devido pela contratante ao contratado, no dia 20 de dezembro de cada ano, um valor líquido adicional de honorários advocatícios, o qual será idêntico ao montante devido mensalmente no momento do pagamento, ocorrendo o primeiro vencimento dos honorários em questão no dia 20 de 12 de 2020 e as demais sucessivamente, sempre de forma anual e integral. Ou seja, excelências, o que foi deferido no comando sentencial vai de encontro ao que é previsto no contrato, motivo pelo qual a sentença carece de reforma nesse mencionado ponto. E, voltando um pouco sobre a questão da execuibilidade, eu gostaria de tratar com vossas excelências também um ponto que me faltou, que foram os depoimentos na audiência do dia 22 de março de 2023, em especial o depoimento do senhor Jader, que as folhas 794 indicou o que segue. Que antes desse contrato com a embargada, a empresa já contava com a assessoria de um escritório tributário em meados de 2018, do qual não recordo o nome. Que o escritório embargado foi contratado para dar uma assessoria mais ampla ao embargante, que mantiveram a assessoria tributária que já tinham, que essa empresa tributária já vinha gerando êxitos, promovendo deduções permitidas por leis e de alguns impostos federais e municipais, gerando economicidade para o fluxo de caixa da empresa. Que em momento algum foi dado aceite ou início do trabalho com referida sociedade de um trabalho tributário, tendo em vista que já contavam com essa assessoria vindo de uma empresa, que nas demais reuniões, da quais não recorda quantas foram, eram tratados assuntos variados, inclusive de tributos, visto que se tratava de um escritório que fora contratado para dar assessoria jurídica à empresa. Então, as soluções propostas em tais reuniões eram analisadas posteriormente. Em sequência, excelências, existe o depoimento do senhor Daniel, que expressou o que segue. Saúde. Que antes da contratação da sociedade aludida, já existia uma empresa dando assessoria tributária embargante,
que essa assessoria já atuava e trazia bons resultados para a empresa, salvo engano de compensação ou ato cooperado. Então, excelências, além do que foi produzido nos autos, além do que foi produzido em sede de embargos à execução, também, através de depoimento, de prova testemunhal, foi corroborada a questão da contratação da outra empresa que trouxe os devidos benefícios na matéria tributária à empresa. Por fim, excelências, um ponto que eu gostaria de destacar seria referente aos honorários que foram fixados no juízo de piso. Quando dos embargos de declaração da primeira sentença, a sentença foi reformada para fixar, por equidade, os valores dos honorários, sendo que, excelências, gostaria de dar destaque ao tema 1076 do STJ, o qual especifica que a equidade é cabível quando o valor da causa se figura como irrisório ou realmente não é possível auferir o proveito econômico. Mesmo que a sentença não seja reformada para excluir o pagamento da gratificação anual, a gratificação anual ela é mensurável e possível de dedução ao valor da indenização requerida pelo escritório. Logo, excelências, existe um proveito econômico mensurável e viável de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios. Além disso, destaca-se que existe um tema de repercussão geral junto ao STF que deixou de forma expressa que a fixação por equidade do tema refere-se apenas ao que é tratado ao que é tratado para fim, não alberga a atividade da advocacia, e por isso, efetivamente, não caberia a fixação por equidade de um valor mais baixo no presente caso. Assim, excelências, finalizo aqui meu pleito, rogando primeiramente pela apreciação da preliminar para que a sentença seja reformada no ponto em que indica que reconhece a efetiva prestação dos serviços profissionais, sendo o ponto este, inclusive, debatido desde os embargos à execução, reconhecida a improcedência da execução diante da ausência de iliquidez e de um título executivo perfectibilizado pela parte exequente, bem como seja excluída a gratificação anual deferida, tendo em vista que não preencheu seus requisitos, e, por fim, que haja a reforma dos honorários fixados para que sejam de acordo com o proveito econômico efetivamente obtido pela empresa recorrente. Muito obrigada. Por nada, doutor Tatiana, agradeço também tanto a Vossa Excelência como o doutor Sérgio pelas sustentações orais. Eu passo a palavra ao emitente relator para proferir o voto. Boa noite, senhor presidente, eminentes pares, senhores advogados, boa tarde. Parabenizar o doutor Sérgio Bruno e a doutora Tatiana, não é? Tanta dúvida. Mas, senhor presidente, eu observo que a lide em si, ela exige um melhor exame mais acurado, considerando especialmente as falas até então, né, que nos proporcionou realmente um debate jurídico muito amplo. Mas eu vou retirar esse processo de mesa para um melhor exame. Pois não, mandou carta, então feito retirado de mesa, o julgamento evidentemente fica suspenso, e cientes os doutores eminentes advogados, doutor Sérgio e doutora Tatiana. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Então, só esclarecendo. Obrigado, doutores. Boa tarde. A secretaria me cientifica que é retirado de pauta. Certo? Então, haverá nova publicação. Tá bom? Perfeito. Obrigado, excelência. Boa tarde. Bom trabalho.
Próximo é de relatoria de Bardot Emanuel. Pela ação civil de Fortaleza, chama julgamento. Pelante Miriam Leite Barbosa Belchior. Pelado Marieta Gomes Timbó. Relatoria de Bardot Emanuel, como eu já salientei. Número é SAGE 051 8604 10 2000 8060001. 57. Colegas, requerer sustentação oral. A apelante, através do doutor Ricardo Lima Moreira Borges. O Ricardo Lima Moreira Borges não se encontra aqui? Policial, dê uma olhadinha, por favor. Aí nas imediações, doutor Ricardo Lima. Obrigado. Deixa eu verificar aqui. 57. Eu já votei. Curso conhecido e parcialmente provido. O resultado é esse. Ricardo Lima Moreira Borges, OAB Ceará 18.181. Não se encontra presente, nem justificou a ausência. Com a licença do eminente relator, vamos prosseguir. Bardot Emanuel. E eu anuncio... Você nos permite? Então, eu anuncio o resultado do julgamento. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Nos termos do voto do eminente relator, a decisão é consensual. O julgamento está encerrado. Então, chama julgamento agora do número 24, é a apelação CID Fortaleza, 0270 760 47 2028 060001, é o número SAGE, apelante Lucilene Evangelista Melo, apelada Lucileite Melo Freitas, igualmente do relator de Bardot Emanuel. A apelante Lucilene requeriu sustentação oral através do doutor Marcos Levi, Gondim Salles. Já se encontra, pois não, já se encontra aqui presente. 4. Esse agora é o 24. 24. Bardot Emanuel, Vossa Excelência permite que eu dialogue um pouquinho ou Vossa Excelência quer fazer os? Vossa Excelência quiser? Não. Não? Doutor Marcos, boa tarde, como vai, Vossa Excelência? Boa tarde, Excelência. Doutor Marcos, o voto do eminente relator, nosso querido, estimado, competente, embargador craque, isso, tanto no direito como no futebol, é no sentido, Bardot Emanuel, é no sentido de conhecer e prover parcialmente o recurso, anulando a sentença aqui da usucapião. A decisão está consensual, unânime, sem discrepância de votos. Satisfaz a Vossa Excelência? Satisfaz, Excelência. Vossa Excelência declina, então, da sustentação? Eu apenas faço as considerações, viu, desembargador Emanuel, doutor Então, Ricardo. Vossa Excelência quer sustentar? Sustentação de 30 segundos, vai ser histórica. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa a leitura do Então, relatório. Vossa Excelência está com a palavra. Esse processo, Excelência, em primeiro grau, foi a primeira e única vez nesses mais de 10 anos de advocacia que eu pensei, ainda que por uma faísca de momento, para desistir dessa profissão, porque tamanho foi o arrojo jurídico ocorrido para que um usucapião fosse julgado em menos de 6 meses, sem nenhum acervo probatório que amparasse a decisão de primeiro grau, e, sobretudo, 5 dias após a manifestação de uma contestação pela parte adversa que trouxe todo esse arcabouço para os autos. Então, eu de fato quero utilizar da minha prerrogativa na tribuna apenas para agradecer a Vossas Excelências, porque dentro dessas complexas questões que são colocadas aqui nos dia a dia de Vossas Excelências, às vezes a gente acaba se distanciando um pouco da realidade que é tratada nos autos, porque pode parecer tecnismo jurídico que está sendo discutido, mas na verdade são a vida de irmãs em que uma está brigando com a outra. Um advogado que foi afetado por essa celeuma. E cada vez que Vossas Excelências têm esse trabalho de fazer esse melhor julgamento, é como se fosse não apenas uma aplicação de justiça, mas de fato
um serviço, uma retribuição de todas as graças que Deus comum na vida de vocês em favor da sociedade. Então, desejar meu muito obrigado, boa tarde e desejar um bom trabalho a todos. Foi não, o doutor Marcos Leve. De Manuel, o Vossa Excelência é o relator, ele requeriu a palavra só para essas rápidas palavras. Vossa Excelência, fica à vontade, evidentemente, sempre. Mas ele não está dispensando? Só fez um pequeno. Posso prosseguir? Não, Tem três palavras. eu não entendi por que o riso. Eu não entendi. Não, eu não estou entendendo. Eu estou só dizendo que Vossa Excelência desistiu, embora tenha elogiado. Eu não consegui compreender por que esse riso. Não compreendi. Não compreendi, de forma nenhuma. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. José Ricardo. Então, eu anuncio o resultado. O advogado está tão ligeiro que não espera nem o resultado, né? Que antes do anúncio do resultado ainda pode, não é? Pode. Ele poderia continuar, né? Mas sem problema. Então, a apelação cível conhecida e parcialmente provida esteve do voto do eminente desembargador Emanuel. Eu o parabenizo pelo judicioso voto também. Voto que eu tive curiosidade de ler, desembargador Emanuel. São 21 laudas, não é? São 21 laudas, realmente. Trabalhoso, minucioso. Muito obrigado, senhor presidente. E estudo mesmo. Né? O eminente advogado salientou aqui da tribuna, desembargadora Regina, de fato, né? Neste e em outros casos, evidentemente, aqui foi examinado a fundo. Né? Não se pode aqui... Na verdade, esse aqui me tomou um tempinho, não só esse, como outros. Claro. Tempo bem Mas a questão central aqui, que a audiência de instrução ela era fundamental, necessária. Aqui, um dos pontos, né, desembargador? Vossa Excelência muito bem aqui discorreu. Então, já no seu resultado do julgamento, e a decisão está encerrada. Conhecida e parcialmente provida. Agora vamos ao 91. 91 é a apelação civil de Fortaleza. Esse é de minha relatoria, número 91, 024 7520 92 2021 806 0001. É o número do Sistema de Automação da Justiça. Apelante Pense, Instituto de Educação e Cultura Limitada, EPP. Apelado, na verdade, apelada, uma pessoa jurídica, JVL Participações SA. É de minha relatoria, como eu já disse, requeriu sustentação oral, apelante Pense, através do Dr. João Henrique Saboia Martins. OAB Ceará 12.428. Doutor João Henrique não se encontra? Olha, por favor, professor. Como? Doutor João Henrique Saboia Martins, OAB Ceará. Obrigado. 12.422, foi chamado aqui várias vezes, inclusive nas imediações do espaço físico da primeira Câmara, e não se encontra, não justificou a ausência, não é? Doutores Jennifer e Alex. Vamos prosseguir com o julgamento, colegas. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer e não prover na apelação. A decisão está unânime e o resultado final é esse, conhecido e não provido.
Os colegas viram por curiosidade, então o desembargador Emanuel, o desembargador Mário colocou no grupo, né? Falar em provido, não provido, improvido, né? Desprovimento. E essa não foi discussão, né? Foi um diálogo entre, salvo engano, o desembargador Abelardo e o decano. É um diálogo até assim, um pouco informal, digamos assim, mas foi durante o órgão, né? Sobre esses termos jurídicos, né? O que é fato é que nós utilizamos de forma reiterada, tanto não provido como improvido ou desprovido, né? Mas e de fato nesse dia lá não foi com o desembargador, querido desembargador Paulo Banhos, aposentado hoje, porque o desprovido existe, né? No nosso vernáculo, e o improvido não. Então, na ótica daquele Migalhas, né? Na ótica do Migalhas, né? Também assim não é um estudo mais aprofundado, né? É isso mesmo, né? Improvido, de fato, desprovido. Darival, Mas de Badou Cercado isso aí. Meu pai, que foi professor de português há muito tempo, ele dizia que na língua portuguesa, quando se utiliza um termo reiteradamente durante anos, ele praticamente se incorpora, né? Mas assim, o que é fato que elencado. Mas segundo aqui o no Google ele diz o desprovido, o improvido, né? Depois eu vou fazer um estudo mais. Tem. Sem dúvida. Então vamos continuar com a apelação de Fortaleza. Apelante Milton Cleiton Silva de Souza, apelada Jamila Lima Saboy de Castro. Relator de desembargador Carlos Augusto. 027-5661-87-22-806-0001. O número SAI 231 na nossa ordem. Requerer sustentação o apelante, da doutora Cristiane Oliveira Collier. É isso mesmo? Collier, né? OAB Ceará 19.033. Carlos. 231, Badona. O 91 que você está falando? Se o eminente advogado não compareceu, eu já anunciei. Vossa Excelência tinha... não, desculpa, Vossa Excelência não participa desse. Doutor Cristiane, boa tarde, como vai Vossa Excelência? Vai muito bem, muito obrigada, boa tarde, Excelência. Doutor Cristiane, Vossa Excelência pode passar de logo para a sustentação oral, sem leitura do relatório, ou prefere a leitura? Eu prefiro a leitura. Então, vou passar a palavra ao eminente desembargador Carlos Augusto para a leitura do relatório. Por obséquio, desembargador Carlos. É o 231. Ela fala em nome do apelante Milton. Do apelante. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso de apelação interposto por MKSDS, adversando sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara de Família de Fortaleza, nos autos da presente ação de alimentos gravídicos convertidos em alimentos, ajuizada por JLSDC, visando o arbitramento de pensão alimentícia em favor da menor CLSDS, nascida no curso da demanda.
A sentença julgou o feito procedente nos termos seguintes: neste diapasão, dispensável em caso de revelia do acionado, a prova que o autor necessita daquilo que requereu na exordial e que o réu não se opôs. No tocante à capacidade contributiva, isso também é matéria fática e, como não contestada, se tem que pode o promovido arcar com o pleiteado na exordial, quanto mais que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, podendo ser revista como a própria lei prever. Isto assente, diante do que dos autos consta, por entender que o ser humano, por sua natureza, é carente desde a sua concepção. Como tal, segue o seu fadário até o momento que ele foi reservado como derradeiro. Nessa dilação temporal, a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de vida, fixo os alimentos definitivos mensais a cargo do acionado para a autora CLSDS, na quantia equivalente a 30% dos vencimentos e vantagens brutos do alimentante, excetuando-se os descontos obrigatórios, imposto de renda e previdência social pública, incluindo sobre férias, 13º salário, horas extras e adicionais, sem prejuízo do salário família e, em caso de rescisão contratual, sob o seguro-desemprego, a ser pago mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta bancária de titularidade da genitora JLSC, no banco já nominado nos autos, agência tal, número tal, conforme requerido na inicial. Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença, porque não foi regularmente citado e intimado dos atos processuais, bem como o juízo foi leniente ao promover a devida habilitação dos advogados do apelante, para que pudessem participar e obter informações acerca do andamento processual, bem como das audiências e prazos para oferecer as medidas processuais cabíveis ao caso. Com isso, verifica-se de maneira latente o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que se cerceou o direito de defesa e participação no processo do apelante. Adentrando no mérito, sustenta sua possibilidade de arcar com o valor fixado, pois paga pensão alimentícia para outros 2 filhos e, se confirmada a sentença, não terá como prover a própria subsistência. Aduzindo-se tratar de pensão exorbitante e que a mãe da menor tem boas condições de vida, podendo contribuir com valor maior, requereu requereu conhecimento e provimento do recurso para fim de reduzir a pensão alimentícia para 17% dos seus rendimentos, excluídos os descontos obrigatórios por lei, requerendo ainda a concessão da gratuidade judiciária, contra razões das folhas 250/252, manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. É o relatório, senhor presidente. Pois não, obrigado, Bardo Carlos. Eu passo a palavra à doutora Cristiane. Você responde até 15 minutos. Obrigada, senhor presidente, senhores desembargadores, senhor relator. Saúdo aos meus colegas advogados, tanto que estão aqui de forma presencial, quanto de forma virtual. Sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vossas excelências. Senhor presidente, restringe-se a controvérsia ao quantum de 30% estabelecido a título de alimentos, a justificar a presente ação de alimentos, consoante bastante declinado no ilustre relatório, trazido à baila pelo nobre desembargador relator, Dr. Carlos Augusto Gomes, a hipótese apelada ajuizou, de fato, uma ação de alimentos gravídicos que logo se converteu em alimentos, porquanto a criança nascera com vida, muito saudável.
E a este despeito, por conta da ausência da contestação, de fato, houve um arbitramento, à época, no percentual de 30%, um percentual bastante considerável, porquanto ante, sobretudo, a ausência aí da contestação. Contudo, nobilíssimos, houve nos autos, foi trazido nos autos provas de que o réu ele não poderia arcar com esse percentual, justamente porque ele possui outras 2 crianças, não apenas esta, né? A despeito da revelia, que é justamente onde eu gostaria de me debruçar, evidenciada pela ausência da contestação, esclarece que, de acordo com o entendimento da jurisprudência pacificada, inclusive do STJ, a revelia não deve ser interpretada como presunção absoluta de veracidade, e sim relativa, né? Deve ser aplicada e com cautela e muita sobriedade, de acordo com os elementos evidenciados nos autos, no contexto da lide, nunca em descompasso com a realidade, com o contexto probante, prevalecendo aí nas decisões comprometidas, sobretudo, com o senso de justiça. E não por acaso, excelências, que o parágrafo único do artigo 346 infere que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-se no estado em que se encontrar. Para o caso em exame, o apelado trouxe elementos probantes dando conta de que ele possuía outras crianças e que pagava pensão alimentícia. Contudo, não foi levado a efeito, inclusive pelo próprio Ministério Público, né? Como fiscal da lei, poderia intervir nesse sentido e também chamando feito a ordem para procurar sanar ou abrir ainda aqui uma oportunidade para que o réu se manifestasse. Sem maiores delongas, nobilíssimos, o motivo da minha sustentação oral aqui é para suplicar a vossas excelências para que deem provimento à apelação no sentido de considerar o fato de o réu possuir, o apelado, possuir mais 2 filhos aptos a ensejar a minoração dos alimentos então arbitrados em 30% para 17%. É o que respeitosamente se requer. Obrigada. Honorária doutora Cristiane, passa a palavra ao eminente relator, Dr. Carlos. Pois não, senhor presidente. Estou observando que tenho a honra de fazer parte da turma julgadora de Vossa Excelência e do desembargador Ricardo. Inclusive, estou gostando das diretivas do CNJ, não que se refere às emendas, realmente condensa o julgamento, né, e agiliza. Né? Também achei muito interessante. Eu assisto quando... Apesar de poucos processos, poucos recursos que eu estou utilizando. Devagarinho, né? Mas aí tem uns que... Dá seu tempo e modo, né? Tempo e modo, né? Inclusive, até analisando aqui, vendo o nosso julgamento, sempre eu assisto. Mas é muito interessante que a gente lê a emenda, se ela for basta ser razoavelmente perfeita, que a gente entende todo o conteúdo, digamos assim, né? Todo o processo. E eu sempre assisto, quando tem um tempo, o STJ não está muito diferente daqui da gente, não. Né? As turmas lá, o julgamento, né? Eu sempre a sistemática que eles utilizam, né? Lá. É quase que bem parecido conosco aqui. Mas vamos aqui, senhores. O caso aqui, a doutora já deixou aí. No relatório, nós explicitamos, né? Foi alimentos gravídicos e depois foram converter-se realmente em alimentos. É o recurso de apelação interposto por MKS-DS contra a sentença da 7ª Vara de Família, que julgou procedente a ação de alimentos, arbitrando os alimentos definitivos em favor da menor CLS-DS, no valor de 30% dos vencimentos brutos do alimentante, excluídos descontos obrigatórios por lei. O apelante, sustentando a sentença,
na nulidade da sentença por suposto vício na citação e impossibilidade de arcar com valor fixado, requerendo a redução da pensão para 17% dos seus rendimentos. As questões em discussão. Há duas questões em discussão. Uma, determinar se houve nulidade processual em razão de vício na citação e na habilitação dos advogados do apelante. E dois, estabelecer se é cabível a redução da pensão alimentícia fixada em 30% dos rendimentos do apelante para 17%, em razão de suposta impossibilidade financeira. Vamos aqui à nossa razão de decidir, a nossa fundamentação propriamente dita. A citação do apelante ocorreu de forma regular, pessoalmente por oficial de justiça, conforme comprovado nos autos, não havendo qualquer indício de nulidade do ato. O apelante compareceu à audiência de conciliação e tornou-se revel ao não contestar a demanda, o que fez presumir como verdadeiros os argumentos fáticos apresentados pela autora em sua inicial. Na presente hipótese, nem mesmo se comprovou a alegada dificuldade técnica dos advogados para se habilitarem nos autos, posto que o documento de folhas 221 comprova que somente em 29 de maio de 2023 entraram em contato com o setor de informática do fórum, ou seja, no dia que a demanda foi julgada, não havendo qualquer documento que demonstre algum contato anterior, não havendo, portanto, qualquer justificativa minimamente plausível para a perda do prazo verificada nos autos. A alegada impossibilidade de arcar com a pensão não encontra respaldo nos autos, uma vez que o apelante não apresenta provas robustas que demonstrem sua incapacidade financeira. Os alimentos visam atender tanto às necessidades básicas da menor, quanto a manter compatibilidade com a condição social dos seus genitores, nos termos do artigo 1694 do Código Civil. A simples apresentação do contra-cheque é insuficiente para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com 30% fixado, sendo necessária a produção de provas mais contundentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Recurso de apelação conhecido e desprovido, senhor presidente, eminentes pares, é o voto que submete à apreciação de vossas excelências. Pois não, desembargador Carlos. Desembargadora Regina, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do eminente relator. Pois não, desembargador Manuel? Pois não, senhor presidente, na verdade, o senhor foi citado, né, o senhor atrás de oficial de justiça, como bem disse Sua Excelência o relator, e não há nos autos nenhuma prova de que ele tenha, que tenha impossibilidade de permanecer pagando esse percentual de 30%, é sobre o bruto, exclui aquele desconto de lei, né? Até citado exatamente essa palavra. Então, manter o meu voto já lançado em sistema provisório, senhor presidente. Pois não. Acompanhando Sua Excelência o relator. Pois não, desembargador Manuel, anuncio o resultado do julgamento. Relação civil conhecida e preliminar rejeitada, não é isso, desembargador Carlos? Há uma preliminar, né? Rejeitada, só que rememorando o resultado. É a questão da rebelião. Pois não. E na questão de fundo, a apelação civil conhecida e não provida. Decisão unânime. Obrigado. Obrigada. A Câmara também agradece a presença de Vossa Excelência, doutor Cristiano. Estou seguindo, colega, chama o julgamento 169-169 da autoria do desembargador José Ricardo. Apelação civil de Meroca, apelante Sônia Freire de Aguiar, apelante Raimundo Nath de Souza Freire, apelada Sândia Renem Linhares Moraes Ramos, ESAG 0200 331 09 2022 806 0123. Requerer ostentação oral apelante Sônia, através do Dr. Marcos Levi Gondim Salles. O OAB será 29.326. Dr. Marcos Levi Gondim Salles não se encontra? Dá uma olhadinha aqui nas imediações. Obrigado.
Então, vereador José Ricardo, Marcos Levi Gondim Salles, o eminente advogado, não compareceu, não justificou a ausência. Podemos prosseguir. Iniciar o Estado. Daqui, segundo as minhas anotações, parcialmente conhecido, nesta extensão conhecida, não provido. Então, anuncio o estado do julgamento pela ação civil parcialmente conhecida e nesta extensão, ou seja, na parte conhecida, ela foi não provida. Decisão unânime. Chama julgamento agora pela ação civil de Fortaleza, perante Cíntia Pereira Lima, pela DO, RCI, Rodrigues Construções de Incorporação Limitada, relator de desembargador Carlos Augusto, 214, número é SAG 0222 46309 2028 060001. É o 214. Relator de Vossa Excelência, doutora Priscila Oliveira da Silveira, OAB Ceará. OAB Ceará 25.359, de crime de sustentação oral em prol da apelada. Conhecido e não provido, né? Boa tarde, doutora Priscila, tudo bem? Boa tarde. Doutora Priscila, eu observo aqui, como já disse, observo mais uma vez, Vossa Excelência defende os interesses da apelada, RCI. Isso. O resultado do julgamento, que assim encontra no sentido de não provir. Perfeito. A apelação. Vossa Excelência, então, declina da sustentação oral? Declina da sustentação. Perdão. Então, anuncio o resultado do julgamento. A apelação civil conhecida e não provida. Perfeito. Obrigada. Decisão consensual. Por nada, doutora. Colegas, vamos dar um intervalo aqui de 5 minutos para eu resolver aqui o caso aqui de certa urgência, pode ser? Então, sessão suspensa, 5 minutos.